Edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio a Maria Aparecida dos Santos, a Cida, presidente do Diretório Municipal do PSOL de Chapecó, para falar sobre como o partido está se organizando e também se preparando para as eleições municipais de outubro. Então, para acompanhar este bate-papo, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais, assiste esse vídeo até o final, confira e também participe com a gente, mande a sua pergunta e também o seu comentário. Cida, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista e seja bem-vinda ao Diário do Iguaçu. Obrigada também, né? E acredito que é importantíssimo falar de política, porque faz 2 décadas nesse país que se tenta fazer o povo acreditar que política não presta, né? Enquanto todo mundo sabe que até o preço do quilo do feijão passa pelos políticos. Então, acho que a imprensa, essa imprensa, entre aspas, também muito entre aspas, né? Tem auxiliado muito em despolitizar o povo. Ou seja, fazer o povo acreditar que todos os políticos são iguais. Só que o povo não tem que perceber que o preço do quilo do feijão, o preço do quilo do arroz, o preço do quilo do café, a saúde, a educação, o transporte, tudo é política. Se dá para começarmos esta conversa, né? Como presidente do Diretório Municipal do PSOL de Chapecó, gostaria que tu contasse como que o partido está se organizando, antes de a gente falar sobre a questão da majoritária, como que o partido está se preparando, então, na organização aí de uma chapa de pré-candidatos que deverão concorrer aí ao Legislativo de Chapecó nas eleições municipais de outubro. Nós somos um partido bastante novo em Chapecó, criado em 2016 aqui, né? E esse partido sofre um baque em 2023, né? Tem uma retomada novamente. Então, na realidade, nós temos 2 pré-candidatos. O Maico Andrade, que é um artista, e a Gabriela Andrige, que é uma estudante. E esses 2 pré-candidatos estão durante essa fase de pré-campanha, né? Já construíram o manifesto, fizeram o manifesto, já fizemos o lançamento das pré-candidaturas e tentando mostrar para o povo a importância de se votar em partidos legítimos de esquerda. Não se votar em pessoas em partidos de direita cuja única preocupação é seu próprio bolso. Se daí com relação à eleição majoritária, né? Qual que será ou aí com base nas discussões do partido, das reuniões, como que o PSOL vai se posicionar em relação à formação de uma chapa majoritária? O partido terá candidaturas, futuras candidaturas, ou deverá apoiar algum outro partido? Não tem candidaturas a prefeito nem a vice-prefeito. Nós temos uma decisão do Diretório Nacional que o máximo de leque que o nosso partido pode ir para uma coligação é o PT, o PCdoB, o PSB e o PDT. Com o PT nós temos uma conversa próxima, com o PCdoB também. Com o PSB, com o PCdoB também. O PSB aqui em Chapecó, para mim, né, já está claro que vai junto com o João Rodrigues. A não ser que o presidente estadual, que é o Ismael, conseguiu modificar alguma coisa nessas andanças dele aqui para o oeste. Porque, na realidade, a gente já viu assim vários posicionamentos do presidente do partido, o Auri, né? Junto com o João Rodrigues, né? Fotos em festas de aniversário. O posicionamento deles, aliás, o PSB em Chapecó, a não ser algumas poucas figuras que ainda restaram, tem posicionamento de direita mesmo, de direita, né? Não é nem partido de centro-esquerda, porque as pessoas fazem muita confusão entre esquerda, centro-esquerda, direita, fascismo, né? O fascismo do Bolsonaro, as pessoas têm isso muito confuso.
Exatamente por aquilo que eu dizia no começo. Fazem 20 anos que a imprensa, de modo geral nesse país, junto com as igrejas evangélicas e com outras instituições, tentam colocar na cabeça do povo que político é tudo igual e que só tem que ir votar. E o povo não consegue perceber, né? Lógico, é levado pela mídia, não consegue perceber que a política é o que comanda o país, que é a política que define transporte, que define estrada, que define saúde, que define a questão do meio ambiente, que é a política que define até o preço do quilo do arroz. Então, está difícil nesses últimos anos, com essa mídia oligárquica que nós temos. Você tem uma ideia, por exemplo, a Globo, né? E as outras são piores do que a Globo ainda. A Globo, na época da Lava Jato, dava no mínimo 45 minutos diariamente no Jornal Nacional para falar bem de Deltom Dallagnol e do seu Sérgio Moro. Agora que se provou que a Lava Jato foi uma farsa, raramente a Globo fala assim 3 ou 2 minutos que aquilo é uma farsa. Então, a mídia desse país, ou a gente tem regulamentos sérios e ela passa a ser estatal, ou a gente não vai ter como modificar as coisas desse país, né? E esse é um país escravocrata, país, aqui no nosso município, a xenofobia come, né? O ódio ao estrangeiro, o ódio ao migrante, o ódio ao pessoal que vem do norte, do nordeste, o ódio ao LGBTQIA+. Nós temos vereador nessa Câmara que o papel deles é fazer projeto contra o LGBTQIA+. Projetos assim tão ridículos, tão espartafúrdios, que tu não acredita que uma pessoa consiga fazer aquilo, mas está lá, passaram e foram sancionados. Tem aquele projeto da fiscal de genitália. Nós chamamos de fiscal de genitália por quê? Que é um projeto que diz que homens só podem ir em banheiro de homem, mulher só em banheiro de mulher. Ou seja, então, nós vamos ter que ter um concurso de pessoas concursadas no município para colocar em todos os locais públicos, aonde vai ter alguém que vai verificar as genitálias. É a única fórmula de cumprir o projeto. Nós temos outro projeto ridículo, né? Que os pais não podem levar filhos em paradas LGBTs. Então, eu sempre digo, o estado de Santa Catarina é o berço do fascismo. Não é por nada que hoje Blumenau amanheceu cheio de cartazes nos pontos de ônibus de células neonazistas. Não é por nada. E Chapecó também, se formos a fundo, temos células neonazistas, sim, né? Em toda a região. A Santa Catarina é o berço do fascismo. O berço do fascismo no Brasil. E Chapecó é a cidade aonde se começa a colocar o fascismo em prática. Infelizmente, essa cidade é isso, né? Então a gente luta contra todas essas injustiças e luta também pelo socialismo, né? Se alguém me disser que o imperialismo e o capitalismo deu certo, eu queria perguntar onde? Os sionistas matando os palestinos? A OTAN fazendo guerra contra a Rússia? Eu vejo que falta leitura, falta conhecimento, falta uma mídia séria para que o povo seja minimamente informado do que está acontecendo no mundo. Se eu perguntar para vários, você sabe onde fica a Palestina? Eles vão dizer aonde? No Nordeste do Brasil? No Nordeste do Brasil? Aqui é comum, quando se fala em Nordeste, se juntar a região Norte e a região Nordeste e achar que todos os nordestinos são baianos. E essas pessoas estiveram na escola. Não sei o que aprenderam na escola também, né? Fico na dúvida às vezes. Cida, e tu falou dessa questão que o partido ainda vai
decidir com relação ao posicionamento, né, na Da chapa majoritária, e já tem uma data definida aí que vocês devem se reunir nesse período de convenção partidária? Olha, a nossa convenção é dia 4 de agosto, né? Se for uma chapa de centro-esquerda, porque o PT para mim hoje é centro-esquerda, não é esquerda, né? Uma chapa de centro-esquerda, PT, PCdoB, né? Não sei se existe PDT aqui, se PDT está com quem, né? O PSB para mim, desde o ano passado, já estava com o João Rodrigues. Com a saída do Cláudio Vinhati, da esposa para União Brasil, quer dizer assim, para mim não foi surpresa, né? Porque eu os conheço há 40 anos, então, para mim eles terem ido para União Brasil não foi surpresa. A surpresa foi eles não terem ido direto para o PL já, né? Porque é lá que é o lugar deles, na minha avaliação, né? Aliás, quem tem uma Ana Campanholo nessa cidade, quem tem uma Caroline Detone, não precisa ter mais nada, né? Não precisa ter mais nada, já se passa vergonha o suficiente, né? Além dessa Câmara de Vereadores, com esses projetos que eu te digo, é realmente... Eu tenho vergonha de dizer que moro em Santa Catarina, mas mais vergonha ainda de dizer que moro em Chapecó, né? Embora é aqui que eu estou lutando e é aqui que eu tenho que lutar. Aqui nós temos um prefeito que não dá a mínima para o transporte. Fazem 40 anos que o transporte está na mão do Scopel. E a gente sabe quais os milagres, por quais milagres estão na mão do Scopel. A gente também sabe disso, né? O transporte, que se você entrar num ônibus, você tem vergonha de entrar num ônibus. Só temos transporte no horário de agroindústria. Trabalhador não tem transporte final de semana. Transporte velho, sucateado. Aqui nós não temos escolas na IFAB para os nonos anos. Aqui faltam remédios, longas filas nos postos e o dinheiro do SUS vem, porque quem manda o dinheiro é o SUS federal, mas quem administra é o municipal. O que nós temos aqui é asfalto de casca, né, que não dá 1 centímetro de casca de asfalto, 1 centímetro sequer de casca de asfalto, ou seja, um asfalto que dura 6 meses, né? E acredito que é aquilo que eu digo, é a despolitização, infelizmente, despolitização proporcional, proposital, né? Não é uma coisa assim por acaso. Por acaso resolveram o povo não ser politizado. Não. É proposital mesmo. Os Estados Unidos, que é quem manda no mundo unipolar, que a gente espere que termine esse mundo unipolar, né? Determinou que as colônias, os quintais deles, e nós somos um quintal deles, o povo fosse analfabeto político. É duro dizer isso, povo analfabeto político, mas o povo não tem culpa, né? Daí vem aquela história, o povo tem o governo que merece. Não, o povo tem o governo que a mídia e os Estados Unidos querem. O povo tem o governo que a mídia e os Estados Unidos querem. Eu dei o exemplo da Globo na época da Lava Jato e agora. Quando o Zé Dirceu, e eu não sou do PT, fui há muitos anos atrás, quando o Zé Dirceu foi preso, durante meses, 30 minutos do Jornal Nacional era para a prisão do Zé Dirceu. Agora o Zé Dirceu foi inocentado. Você viu alguma coisa no jornal? Eu não vi. Eu não vi. Então, quer dizer, há uma proposição de que o povo ache que política é tudo igual, né? Que votar no João, que eu nem quero dizer o sobrenome dele, né? Que eu trato ele de outra forma, nesse João que está aí, votar nesse João que está aí e votar num candidato do PT é a mesma coisa. É óbvio que isso é proposital. Que o crescimento das igrejas evangélicas não é um crescimento porque o povo resolveu ser religioso. Não. É a CIA que transformou os quintais deles nisso, né? Aquilo que eu falei da Palestina, se eu perguntar para 100 pessoas onde é a Palestina, eles vão dizer, não sei, será que fica no Nordeste do Brasil ou no Norte? Sabe? Então as pessoas abrem o celular, né? Vejam só aquilo que lhes interessa, ou seja, só os grupos
alinhados ao Bolsonaro, né? Porque eu repito que quem hoje está com o Bolsonaro, 50% pode estar porque a igreja mandou. Os outros é porque são iguais a ele. Iguais a ele, iguais à família dele e iguais aos que o rodeiam. Iguais aos que o rodeiam. Ou seja, além de conseguirem comprar 151 imóveis em dinheiro vivo, coisa raríssima e ilógica, né? Raríssima e ilógica, ainda são contra índio, contra negro, contra gordo, contra LGBT, contra imigrante, contra tudo. Cida, para fecharmos este bate-papo, que já estamos aqui quase estourado no tempo, lembrando que todos os outros representantes, né, dos demais partidos também tiveram a oportunidade, né, de defender as suas ideias e falar sobre como que está a organização dos pré-candidatos aqui dos partidos que têm representação aqui no município de Chapecó. Para fecharmos, Cida, então, essa conversa, queria que tu falasse, né, qual que é o perfil, então, dos pré-candidatos que o pessoal vai apresentar aí nas eleições. Um é um artista, né, um artista, e outro é uma estudante, correto? Colocando que a luta de classes e a luta dos trabalhadores é o principal objetivo dessa campanha, né? O nosso objetivo é fazer com que os trabalhadores se sintam novamente enquanto classe. Porque faz 2 décadas também que o trabalhador não se sente enquanto classe. Ele se acha empreendedor, colaborador. Quando aqui a gente sabe que a principal indústria frigorífica paga um salário de fome, tem mais de 40% de imigrante, apesar de toda a xenofobia. Esses imigrantes têm que morar em 10, 12 numa casa, senão não conseguem pagar aluguel. Quando aqui a gente sabe que existe uma bolha imobiliária, e que daqui a pouco vai bater Balneário Camboriú, que é o lugar dos fascistas, né? Uma bolha imobiliária. Qualquer casebre é 1.500, 2.000, né? Quando aqui a gente sabe que falta transporte, falta saúde, falta um monte de coisas. E esse prefeito que aí está, jamais se preocupou com isso. Eu falei do milagre do João Scopel, está há 40 anos, né? A gente sabe quais são os milagres. Eu aqui sempre participei de política, já fui vereadora de 97 a 2000, né? E passei os 40 anos que eu estou aqui fazendo política. Então, eu conheço todos, ou praticamente todos os milagres, né? Os milagres, entre aspas. Que quem sabe é o pastor da Igreja Universal que faz esses milagres, não sei. Sabe? Bastante milagres. E o povo, eu penso a classe trabalhadora, por último, que a classe trabalhadora saiba que ela é classe trabalhadora. E que se a classe trabalhadora, que é a maioria, se juntar, nós destruiremos esses 1, 2% que tiram o suor e o sangue dos trabalhadores. Não é só o suor, é o sangue também dos trabalhadores. Agora, a classe trabalhadora tem que se voltar a se entender enquanto classe trabalhadora, a se pertencer enquanto classe trabalhadora. Nós esperamos que saia uma chapa de centro-esquerda, né? Os partidos com quem nós vamos é até ali. O MDB para nós é um partido de direita e, além de ser de direita, um partido traidor. Foi Temer que traiu a Dilma. Um partido de traidores. Aqui em Chapecó, vários MDBistas fizeram motociata com Bolsonaro, sabe? E esperamos que a gente consiga crescer e avançar aqui dentro, organizando a classe trabalhadora. Nosso objetivo é organização da classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora se sinta enquanto trabalhador, se sinta enquanto explorado e lute contra essa exploração. Esse é o nosso objetivo maior. Cida, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e ficamos no aguardo aí das novidades do partido aí durante o período da pré-campanha e também
da campanha e também aí as discussões políticas em Chapecó e região. Eu até gostaria de ser chamada de 15 dias ou a cada 20 dias para discutir exatamente um pouco mais profundamente essas coisas, né? Que acho que é importante que alguém se contraponha a tudo que está ocorrendo sem que o povo o saiba. Com certeza, o Diário do Iguaçu está de portas abertas para o pessoal, assim como todos os demais partidos. Mais uma vez, então, muito obrigado. Esta foi a Maria Aparecida dos Santos, a Cida, presidente do PSOL de Chapecó, do Diretório Municipal de Chapecó, que falou sobre como o partido está se preparando aí, a organização partidária para as eleições municipais, além de outros assuntos do contexto da política. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse ideiregional.com.br. Grande abraço! Ele colocou